Olá pessoal, tudo bem? Recentemente eu publiquei um vídeo falando sobre o ritual que a Madonna fez ali no show dela aqui no Brasil. E você acredita que o YouTube censurou meu vídeo, colocando o vídeo para maiores de 18 anos de idade? Porém, eu achei engraçado, sabe por quê? Porque eu peguei alguns vídeos ali e coloquei ali fazendo uma análise sobre o show da Madonna, e esses mesmos vídeos da internet não foram censurados, mas o vídeo aqui do canal foi. Interessante, né? Parece que só vale para alguns e para outros não. Mas mesmo assim, a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho. A gente vai expor essa cultura sexualizada, essas músicas aí que não tem um mínimo de pudor a Deus. E nesse vídeo vamos falar sobre a Anitta, uma das maiores cantoras pop do nosso Brasil. Eu não sei se posso chamar as letras das músicas dela de arte ou composições que elevam o nosso intelectual. Eu acho que tá bem longe disso. Mas eu quero falar sobre algumas coisas que tem na letra da Anitta e também em suas coreografias durante os seus shows. E eu quero aqui fazer um silogismo com a deusa Afrodite. E eu vou explicar por que eu estou comparando a Anitta com a deusa Afrodite. Eu vou explicar tudinho pra vocês, tá? E eu quero que você entenda que a nossa cultura, ela é pagã. Então é muito normal para as pessoas fazerem músicas com apologia ao sexo, ao dinheiro, ostentação e por aí vai. É isso daqui que a cultura quer. Se você acha realmente que os shows da Anitta são apenas apresentações, você está muito enganado. Tem coisas ali que a gente vê e não repara muito bem que tem algum viés religioso ou até mesmo um culto a alguma divindade. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, então se prepare, tá bom? Vamos falar um pouco sobre a Afrodite, tá? Essa imagem aqui eu tive que censurar algumas partes, tá? Porque a imagem de Afrodite é uma imagem sexualizada, tá? Se você ler alguns livros históricos sobre as cidades gregas, você vai perceber que a idolatria à deusa Afrodite era muito grande. Por exemplo, Paulo, ele envia algumas cartas para a cidade de Corinto. Naquela cidade, as pessoas idolatravam muitos deuses e deusas, inclusive oferecendo sacrifícios. Olha só, na Grécia, existe um relato que tinha mais de 1000 prostitutas sagradas ao mesmo tempo no templo de Afrodite. Ou seja, bem ali próximo da Cilícia, né? E durante esses rituais, essas prostitutas se relacionavam com homens e mulheres na intenção de ganhar um dinheiro também. E esse dinheiro era depositado para oferta à deusa Afrodite. Então, gente, a idolatria naquela época era muito, mas muito grande mesmo, tá? E não era somente isso. Se você prestar atenção, a história da deusa Afrodite é regada de coisas relacionadas à sexualidade. Para os antigos gregos, a deusa Afrodite era, por exemplo, associada à fertilidade e também ao amor. Portanto, essa ideia de olhar para Afrodite como apenas uma mulher sensual, uma deusa que traz o amor, é muito superficial. Ela era muito mais do que isso. Inclusive, durante os sacrifícios que aconteciam ali no templo, na Grécia, era muito típico as pessoas terem relação sexual durante ali, né, o sol do meio-dia, principalmente dentro do pátio, onde as pessoas ficavam para entrar ali no átrio para fazer alguma coisa relacionado a Afrodite, ou seja, entregar uma moeda, levar algum animal, uma moeda, ter relação ali com os soldados romanos. Era muito típico porque para essas pessoas o hedonismo era muito mais importante do que o pudor ou a moralidade. Na verdade, não existe moralidade para a ideia greco-romana. A ideia para eles, quanto aos seus deuses, é de simplesmente satisfazer os seus desejos. Isso agradava os deuses. E não era diferente da deusa Afrodite. E era tão grave esse nível de promiscuidade e de idolatria que as pessoas, às vezes, ofereciam o próprio corpo em oferta à deusa Afrodite. É por isso que Paulo, em um certo momento, ele fala sobre o pecado contra o seu próprio corpo. E depois ele vai falar que nós somos o templo do Senhor. Então, é uma ideia de praticamente atacando a ideia grega daquela época sobre o que nós deveríamos fazer sobre o nosso corpo. Então, quando Paulo escreve
essas cartas para aquelas igrejas, ele sabia do que estava falando. Havia uma idolatria muito grande na região ali de Corinto. E se você olhar a Bíblia, ela está recheada de passagens proibindo a idolatria. Paulo, inclusive, ele faz uma exortação para as pessoas que moravam em Éfeso, onde tinha ali a deusa Diana, onde era adorada. Então, cada igreja ali, em sua cultura, tinha alguma deusa. Então, esses irmãos deveriam se abster desses ídolos. E na Grécia Antiga, sobretudo nas cidades de Esparta, Atenas e Corinto, Afrodite foi cultuada e associada aos prazeres carnais. Por isso, era também considerada a protetora das prostitutas, e daí surge o termo afrodisíaco. Então perceba, além de ser uma grande guerreira para os gregos, ela também era defensora e protetora das prostitutas cultuais daquela época. E para você entender esse assunto referente a Afrodite e Anitta, eu quero que você compreenda que a todo momento que eu estou falando aqui, vocês vão perceber que toda a atribuição a Afrodite tem alguma coisa relacionado à sexualidade. É isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? Agora, vamos falar sobre Chipre. Você precisa entender o que aconteceu em Chipre, tá? Na verdade, Chipre era a capital da deusa Afrodite. E sabe o que é impressionante? Acontecia de tudo. Nessa imagem, vocês podem ver aí, né? Um homem se deleitando ali nos seios de uma mulher, tá? Ali, na verdade, o que está acontecendo aqui é uma orgia. Tá? Era muito comum acontecer isso daqui durante os rituais à deusa Afrodite. Você vai entender por que eu falei da Afrodite e fiz um silogismo com a Anitta. Depois vocês vão entender tudo que eu estou falando, tá? Mas perceba, era muito comum a prática sexual durante os rituais à deusa Afrodite. E eu quero que vocês entendam algo importante. A adoração à deusa Afrodite não era somente entre os gregos, mas também entre os babilônios. O costume mais vergonhoso entre os antigos babilônios é este: é obrigatório para toda mulher local se sentar no santuário de Afrodite uma vez na vida para se prostituir com um homem estrangeiro. Gente, é isso daqui, ó. Isso daqui é ritual e culto à deusa Afrodite. Então, cada cultura tinha uma forma de cultuar a deusa Afrodite. Mas o interessante é que o ícone, a personagem, né, da deusa Afrodite, sempre está relacionada à sexualidade. Perceba que o imperativo aqui é se sentar no santuário de Afrodite uma vez na vida para se prostituir com um homem estrangeiro. Tá? Era muito comum isso. É uma ideia, na verdade, né, de tentar converter o estrangeiro a deusa Afrodite. Então, tendo relação sexual, isso se tornaria muito mais fácil cativar o coração do homem para adorar a deusa Afrodite. Gente, acontecia coisas abomináveis. Eu não posso nem falar algumas coisas aqui pro YouTube não censurar esse vídeo, tá? Essa frase da Anitta eu achei muito interessante porque demonstra exatamente o que ela é e aquilo que ela destila em suas músicas. E olha só o que ela disse: eu uso minha sexualidade como uma mensagem de liberdade. Desde quando, repito, desde quando expressar sua sexualidade é uma forma de liberdade? Desde quando? Vocês sabem muito bem de onde que vem essa ideia, né? E eu vou explicar depois de onde que vem essa ideia. Aí ela continua: não é como se eu estivesse dizendo para todos para mostrarem suas vaginas, mas temos o direito de nos expressar sem nos sentir envergonhados. Então, para Anitta, você expressar sua sexualidade, mostrar o seu corpo, é uma forma de liberdade. Então, mulher, se você quer se sentir livre, exponha o seu corpo na cultura. Use roupas curtas. Exponha a sua sexualidade como se você estivesse adorando a deusa Afrodite. É isso que a Anitta, na verdade, está dizendo, tá? Agora, perceba só essa imagem. A Anitta em um mar, tá? Pessoas ao seu redor idolatrando ela. E observe algo interessante. As pessoas estão seminuas. E a Anitta também. Essa imagem, na verdade, é um quadro antigo que retrata a figura de Afrodite,
Tá? Então, o que a Anitta está fazendo aqui, essa imagem dela, é uma referência muito clara a Afrodite. Por que que é uma referência a Afrodite? E vocês podem perceber essa ideia de divindade através de alguns elementos. Por exemplo, nós temos ali alguns anjos voando, tá? Que é uma ideia de divindade, um ser espiritual. E ao lado tem homens e mulheres se prostituindo, como se fosse um culto a deusa que está no meio da figura, ou seja, Afrodite. Então, aqui é uma imagem muito bem clara da Anitta fazendo aí um silogismo a deusa Afrodite. Então, gente, isso daqui é a figura da Anitta, tá? É isso que a Anitta quer expor para a sua filha, para o seu filho. Sexualidade, é isso que ela quer mostrar. Então, a Anitta é a figura bem clara, do erotismo da deusa Afrodite. Então, gente, é só vocês perceberem. Essas figuras aqui não estão aqui à toa, tá? Tudo aqui tem um significado. Então, quando a gente olha, por exemplo, a figura da Anitta com aquelas roupas curtas, eu já vi a apresentação da Anitta no YouTube, ela usando roupas tão vulgares que deveriam ser proibidos aqueles vídeos na internet. Só que para algumas pessoas, o que a Anitta faz nas redes sociais, em seus shows, as suas publicações, aquelas coisas ali, na verdade, são apenas arte. Para algumas pessoas, aquilo dali é arte. Inclusive, quando eu falei sobre a promiscuidade e a imoralidade que aconteceu no show da Madonna, algumas pessoas disseram aqui no YouTube, né? Não, Caio, o que aconteceu ali foi apenas uma expressão artística. Para mim, o que aconteceu no show da Madonna, juntamente com o Pablo Vittar e a Anitta, foi exatamente um escárnio, uma promiscuidade, um culto ao sexo público, um culto erótico de graça. Essa é a verdade. Foi isso que aconteceu. E onde foi que transmitiu? Na Rede Globo de televisão. Então, gente, você que tem filho, você que tem filha, os seus filhos estão jovens, tome cuidado para não ficar consumindo as músicas da Anitta, tá? Porque claramente todo o teor da música dela tem algum tipo de conotação sexual. E isso nós não podemos negar, tá bom? Então, eu selecionei aqui, para vocês terem uma ideia, o top 10 das músicas mais ouvidas da Anitta. E depois eu fui pesquisar algumas letras, né? Gente, a maioria das letras fala sobre sexo. Sobre deitar com outro homem que não é o seu marido. Beijar a boca de uma outra mulher que não é sua esposa. Então, é isso que a Anitta ensina em suas composições. E é isso daqui que as pessoas estão ouvindo. Esse lixo sonoro. Esse som erótico, essa é a verdade, é isso que as pessoas estão ouvindo. E tem gente que tem a cara de pau em afirmar que as músicas da Anitta ajudam as pessoas a se libertar da sua sexualidade. Gente, tem coisas que a gente ouve por aí que são coisas absurdas. E se você perceber, o público da Anitta consiste em homossexuais e lésbicas. E se você perceber, pra Anitta, as músicas dela, que tem muita erotização, se tornou muito padrão pra ela. Então, quando ela vai fazer uma música, ela já pensa nessas coisas, nesses elementos sexuais. É por isso que tem muitas pessoas ouvindo essa porcaria por aí e acha que está sendo edificada, que vai simplesmente acabar com a sua mágoa no coração, que vai trazer um alívio pra sua vida amorosa. Não, gente, só vai piorar. Só vai piorar. E deixa eu falar uma coisa pra você. A música tem uma conexão espiritual que você nem imagina. A música pode abalar a nossa alma, a nossa estrutura física. Ela pode incitar ao sexo ou pode simplesmente trazer alívio. Então, cada compositor, quando ele está fazendo ali a música, ele tem em seu pensamento o seu público. E o público da Anitta é esse público erotizado que gosta de consumir esse som erótico. É isso. É isso que ela quer divulgar por aí. Mas não para por aqui, tá bom? E agora a gente chega em um assunto delicado, tá? Essa imagem pode chocar você, tá? Mas é essa imagem que as pessoas têm quando a Anitta está se apresentando em qualquer palco por aí.
tá? Essa nudez exagerada. E as ideias da Anitta sobre masculinidade e também feminilidade são antibíblicas, tá? E perceba que pra Anitta, como que você consegue liberdade, você que é mulher? É você expondo o seu corpo da forma que você quiser. E um fato interessante é que a própria cantora disse que usa o seu nome artístico Anitta como uma forma de denúncia devido ao abuso sexual que ela teve. Então, tudo faz sentido quando a gente olha as apresentações dela. Eu não recomendo que você veja. Você vai ficar escandalizado. Inclusive, eu vou até já passar esse slide aqui, tá bom? Eu não quero que vocês se escandalizem, mas é isso aqui que os seus filhos vão ver na internet se você não censurar os seus filhos. É assim mais ou menos, né? Meu corpo, minhas regras. Em inglês, My Body, My Choice. É um slogan feminista usado em vários países, na maioria das vezes em torno de questões de autonomia corporal. Eu não posso falar essa palavra, tá? E essa palavra que tá aí. As feministas geralmente defendem o direito individual sobre seus corpos para as escolhas sexuais, matrimoniais e reprodutivas como direitos. Então você percebeu que a ideia da Anitta de liberdade quanto ao corpo feminino está ligado completamente à ideia feminista? Então para ela é o seguinte: mulher, você quer ser livre? Então exponha o seu corpo. Ou seja, é mais ou menos assim: vista a roupa que você quiser, exponha o seu corpo, só assim você será livre. Então, pra Anitta, você ter liberdade é expor o seu corpo e as pessoas olharem pra você de uma forma erótica. Ela diz que em suas apresentações não é isso que ela pensa, mas, pelo amor de Deus, você que é mulher sabe muito bem. Nenhuma mulher se veste com um fio dental e vai cantar em um palco sem aguçar o desejo dos homens. É claro que isso é muito visível. Quando uma mulher usa uma roupa mais curta ou sensual, é claro que ela quer chamar a atenção de homens e até mesmo mulheres. Para quê? Para induzi-los ao sexo público. Essa é a verdade. E é isso que a Anitta faz em seus shows. E agora eu quero que você entenda algo importante. Todo show é um culto. Não existe nenhum show que não tem viés ou que é neutro, tá? Todo show é um culto. Então, por exemplo, existe ali o show gospel. Aquele show gospel, por detrás, existe um culto a alguma divindade, ou seja, a Deus. Então, quando a Anitta tá cantando ali em seus shows e tudo mais, existem duas possibilidades. Ou é culto ao ego, ou seja, para as pessoas, ou é culto a alguma divindade, a Deus que não é. Isso não é para Deus, é pro diabo. Para mim, mesmo de uma forma indireta, é um culto à deusa Afrodite. E a Afrodite está ligada a Satanás. É claro que na mitologia grega não tem esse pensamento. Porém, nós sabemos muito bem que qualquer tipo de ídolo que é colocado na frente, na posição de Deus, que tira Deus do lugar que é devido e coloca algum tipo de ídolo, esse ídolo tem vínculo com Satanás. Então, a deusa Afrodite, para nós cristãos, tem uma ligação muito profunda com Satanás, porque Satanás, ele quer tirar a adoração que pertence só a Deus. Então, se você adora a deusa Afrodite, a Zeus, a Hércules, qualquer tipo aí de deus mitológico, você está cometendo pecado. E não é diferente quando uma pessoa vai até um show da Anitta. Ela não está somente ali pagando o ingresso, ela está cultuando alguém. Ou é a cantora, ou seja, ao ego, ou é a alguma divindade. Então, nenhum show é apenas um show. Tem sempre ali um culto por detrás, mesmo de uma forma indireta. E o show da Anitta é regado de nudez, de imoralidade sexual, pessoas se pegando ali durante o show, até mesmo ali durante as incitações das músicas dela, muitas pessoas começam a fazer coisas abomináveis. Então, quem consome as músicas da Anitta tem a mente totalmente cauterizada pelo Deus deste século. Essas pessoas que sabem da verdade e mesmo assim gostam de ouvir as músicas da Anitta, essas pessoas estão com o entendimento e com os olhos totalmente fechados. E o que parece é que o Deus deste século cegou o entendimento dessas pessoas para que não vejam que isso daí é idolatria. Isso é a adoração a deusa Afrodite, mesmo de uma forma indireta. Gente, eu quero mostrar agora um videoclipe. Esse daqui é um dos mais leves,
porque eu vi alguns aqui que parecem, na verdade, filmes eróticos. Então, esse daqui ainda está um pouco censurado. E eu quero que você entenda que todo videoclipe da Anitta tem algum conteúdo sexual, tá? Algum conteúdo erótico. E esse videoclipe aqui não é diferente. Inclusive, eles censuraram algumas partes, tá? E eu quero que vocês prestem atenção em cada detalhe, tá? Desse trecho aqui que eu peguei de um videoclipe dela. Olha só o que acontece. Olha só. Perceba que ela está ali em uma favela, tem alguns homens ali, e ela olha para um homem de uma forma diferente. Ela começa a seduzir o homem. E depois que ela seduz esse homem, ela chama ele para essa viela, para fazer sabe o quê? Olha só. Ele já vem sem camiseta, ela está com uma roupa aí bem curta, né? Com o fio dental aqui de fora. Isso daqui representa exatamente a Anitta, tá? Você quer saber o que é a Anitta? É isso daqui, sexualidade. Olha só o que vai acontecer agora. Aí pega aqui na barriga dele e ela vai fazer sabe o quê? Agachar, tá? Ela vai agachar. Olha só o que acontece. Eu cortei o resto, tá bom? Porque sabe o que ela vai fazer aqui? Eu não posso falar essa palavra. Oral. É isso que ela faz no videoclipe. E sabe onde está esse videoclipe? No YouTube. É isso mesmo. Daí eu faço uma pergunta pra você. Você acha que esse vídeo foi censurado? Não, foi não. Agora, o meu vídeo falando contra os rituais da Madonna, esse vídeo sim foi censurado. Para você assistir meu vídeo que eu falei aqui da Madonna, você tem que fazer login, tá? Você tem que ali entrar na sua conta porque o vídeo ficou para maiores de 18 anos. Como se fosse um vídeo explícito. Agora, esse vídeo aqui, mesmo se você não fazer login, você pode assistir. Então, se uma criança quiser assistir esse vídeo no YouTube, ela consegue. É isso mesmo. Então, sabe, gente, a nossa cultura tá totalmente corrompida. Até mesmo algumas plataformas aí, né, de streaming, algumas plataformas digitais estão corrompidas. Por isso daqui, ó. É isso que as pessoas querem assistir. Esse tipo aqui de safadeza, tá? Então, gente, é isso daqui que a Anitta é. Ela é uma mulher erótica e claramente podemos ver aqui um silogismo à deusa Afrodite. A deusa da sexualidade, da fertilidade, tá? Então, gente, o que esperar da Anitta, do Pablo Vittar, da Madonna e de outras cantoras que só tem músicas que fazem apologia a essas coisas aí que são abomináveis diante de Deus. Então não fique surpreso quando ela lançar um clipe aí beijando outra mulher ou algo do tipo. Gente, é o que está ali no coração dela. É assim que ela cresce no meio musical, expondo o seu corpo, achando que o seu corpo é muito mais valioso do que suas ideias. Então, quando alguém não tem ideia, quando alguém não tem potencial para criar uma bela melodia, o que ela faz? Ela expõe o seu corpo. E daí as pessoas, quando elas não tiverem mais essa visão erótica do seu corpo, você vai perder sucesso. Você vai perder relevância. E esses videoclipes passam no período da tarde, onde a sua criança ali pode estar passando com o controle e de repente parar nesse canal. Então tome cuidado, tá bom? Com esses videoclipes, com esse tipo de composição, com esse tipo de cantora. Gente, música secular é um perigo se você não saber selecionar. E cristão não ouve Anitta. Um cristão não ouve Pablo Vittar. Se você confessa o nome de Jesus e você ouve as músicas da Madonna também, pelo amor de Deus, se converta. E para finalizar, tem aqui alguns versículos bíblicos. Em Efésios capítulo 5, versículo 3, diz: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Ou seja, não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Então, se você ouve as músicas da Anitta e você canta, você está mencionando algumas apologias ao sexo, ou seja, imoralidade sexual. É isso que tem nas letras da Anitta. E Paulo nos alerta que isso não deve habitar em nossos lábios, em nossas mentes, tá bom? E tem outra passagem em Judas, capítulo 1, versículo 7. De modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Então,
as práticas da Anitta estão relacionadas às cidades de Sodoma e Gomorra. Essa ideia sexual de depravação do corpo, de culto aos deuses, oferecendo o seu corpo como uma oferta agradável, gente, isso daí é de povos pagãos. E é exatamente isso o que a Anitta faz em seus shows. Então, pelo amor de Deus, se você acha que é crente e continua ouvindo as músicas da Anitta, pelo amor de Deus, se converta enquanto há tempo. Eu espero que você tenha entendido esse silogismo entre a deusa Afrodite e a Anitta. Gente, o que acontece ali nos shows da Anitta, aquelas coisas que acontecem ali, na verdade, fazem parte de um ritual, de um culto. Mesmo de uma forma indireta, está acontecendo. Todo show tem um viés. Todo show é um tipo de culto. Então, tome cuidado com aquilo que você ouve por aí. Você deve se espelhar em Cristo e não nessas cantoras que ficam seminuas por aí cantando músicas eróticas. Então, perceba essas coisas aí no decorrer do seu dia a dia, como que isso está muito implícito em nossa cultura. Essa ideia de que a mulher pode ser livre quando ela expõe o seu corpo. Gente, essa ideia é diabólica, só que está contaminando muitas pessoas, inclusive em muitas igrejas por aí. Então, tome cuidado com isso. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, ajuda o canal. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.